Shalom, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal Pergunte Jartov. Fiquem à vontade para fazer comentários. Meio-dia de hoje saiu um vídeo que eu fiz, foi um apanhado do que é o meu canal. É um curso de teologia. Queira que não queira, mesmo que alguém diga não, é um curso de teologia. Se você assistir todos os vídeos, você tem um curso de teologia. E nos últimos vídeos eu vinha prometendo para vocês que faria um vídeo explicando o porquê que eu não faço vídeos em Shemot, Vaikra e Bamidbar, ou Bamidbar. Êxodo, Levítico e Números. E então eu resolvi fazer agora esse vídeo, tá? Tive um tempo especial para isso. E aí saiu, finalmente saiu o vídeo. É esse aqui. Por que eu não faço vídeos? Fique até o final do vídeo que eu vou ler uma passagem da escritura agora, tá? E vou explicar a questão. Vamos ler logo. 2 Reis. Não tem como eu falar tudo no vídeo, então à medida que surgirem dúvidas, vocês vão colocando no comentário e talvez eu faça outros. Talvez eu faça uma série de vídeos, talvez isso aqui se transforme numa série, só depende de vocês. Na verdade, para o crescimento do canal, não depende de mim, depende de vocês. O canal cresce, eu coloco mais assuntos, a teologia se estende. É simples, é uma troca, né? A leitura é longa, mas é necessária. Porque se eu não ler esse capítulo aqui, vocês não vão entender, por mais que eu explique. E ainda assim pode surgir dúvida. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade. 8 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 31 anos. Então não foi um reinado curto, não. E tem rei aí que reinou 40 anos, ele chama logo a atenção. Ah, reinou 31, mas ele começou com 8. Entendeu? Vamos lá. E o nome de sua mãe era Jedidá. E Jedidá Bate-Adaiá, de Botscat. E ele fez o que era reto aos olhos do Eterno. E andou em todo o caminho de Davi, de seu pai. E não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Então esse foi o rei. Depois de Davi, ele foi o rei. Ainda tem outro lá na frente. E no 18º ano do reinado de Josias, o rei mandou o escrivão Shafane ben Atzaliahu, neto de Meshulam, à casa do Eterno, dizendo: sobe a Hilquiahu, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que foi trazido à casa do Eterno, o qual os guardas da entrada tinham recebido do povo, e que o deem na mão dos encarregados da obra na casa do Eterno, para que o deem aos que fazem a obra na casa do Eterno, para fazer os concertos da casa. Para fazer o quê? Os concertos. Então era necessário um concerto. Repare a época dele, como estava. Ele tinha arrecadado dinheiro para fazer o concerto da casa. Da casa do Eterno, não é do templo. Olha os tipos de profissionais que estavam, que seriam necessários para você perceber como estava o templo. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para consertarem a casa. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que lhes foi entregue, porque agiam de boa fé. Então todo mundo aqui, nessa época de Josias, está de boa, está muito bem, as coisas estão bem. Presta atenção, aqui é a época de Josias. Josias entrou agora para reinar. O que ele encontrou foi a casa destruída. Ele encontrou a casa destruída. E agora está consertando. E o sumo sacerdote Hilquiahu disse ao escrivão Shafane: achei o livro da Torá na casa do Eterno. O que você acha? Naquela época não tinha impressoras. Não tinha como você fazer tantas cópias assim. Ele achou
o livro da Torá na casa do Eterno. Ele achou, ele não estava procurando não, né? Ele achou não é porque ele estava procurando, não, nesse caso não. Ele foi reformar a casa e encontrou lá, né? Colocando para a situação de hoje, é óbvio, a escritura não precisa falar isso, mas nós sabemos, se o templo está fechado, o templo que está fechado, se você ler a história toda, você vai ver que o templo está fechado. Se o templo está fechado, não tem ninguém lá dentro e precisa de um conserto, tem casa de aranha, né? Precisa de carpinteiro, pedreiro e tal, então tem. A Torá aqui está com casa de aranha, está juntando casa de aranha. Então, se está juntando casa de aranha, o Josias entrou agora e o templo precisa de conserto, quanto tempo a Torá estava lá presa? Você tem noção? Estava há muito tempo presa lá, há muitos anos. Porque os 4 a 5 reis antes de Josias, a maioria foi terrível. E um deles fechou o templo, lacrou o templo e trancou a Torá lá dentro. Entendeu como é que estava a situação? Por isso que precisava de reforma. Aí ele vai, vamos seguir. Achei o livro da Torá na casa do Eterno. O livro. E Reliquiarro deu o livro a Shafane, que o leu. E o escrivão Shafane veio ao rei e o informou: teus servos derreteram a prata que se achou na casa e a deram aos encarregados da obra na casa do Eterno. E o escrivão Shafane relatou ao rei, dizendo: o sacerdote Reliquiarro me deu um livro. Me deu um livro. Ué? Me deu um livro. O escrivão Shafane disse: olha, o Reliquiarro, o sumo sacerdote, me deu um livro. Ele não disse assim, me deu um livro da Torá. Não, me deu um livro. Tinha muito tempo eles sem a Torá. E Shafane o leu diante do rei. Quando o rei ouviu as palavras do livro da Torá, rasgou as suas roupas. Oxente, então ele não lia? Não. Ele não lia não, a Torá estava presa. Então o que o rei fazia então? A Torá diz, eu estou com o livro, eu ia mostrar, mas eu estou com o próprio livro na mão, é o capítulo 17, se eu não estiver enganado. A Torá diz que o rei tem que fazer uma cópia da Torá e ler nele todos os dias, isso é lei. Então, se a Torá foi encontrada agora, Josias estava lendo o quê? Se a Torá foi encontrada agora, então... Quando o rei, versículo 11, quando o rei ouviu as palavras do livro da Torá, rasgou as suas roupas. E o rei ordenou ao sacerdote Reliquiarro, a Ricame ben Shafane, a Arbore ben Miraiá, aos que vão Shafane e a Asael, saiu do rei, dizendo: ide e consultai ao Eterno por mim, pelo povo e por toda Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Ué, porque é grande a ira do Eterno que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto está escrito a nosso respeito. Para fazerem conforme tudo quanto está escrito a nosso respeito. Alguém vacilou aí, viu? Versículo 14. E o sacerdote Reliquiarro e esse pessoal todo foram a profetisa Hulidá, mulher de Shalom, Ben-Harhas, é o guarda das vestimentas, e ela residia em Jerusalém, no Mishneh. Ele disse, e ela lhes disse, e lhe falaram, e ela lhes disse: assim disse o Eterno, o Deus de Israel. Deixa eu ver aqui, a profetisa reconheceu o livro. Você acompanhou a série sobre o profeta e a profetisa? Pois é, o profeta e a profetisa tem que reconhecer a Torá, porque uma das funções principais dele é repetir a Torá, então ele memoriza. Quando ela abriu o livro, tá, isso aqui é a Torá. Não, peraí, isso aqui é a Torá. Aí começou a relatar. Percebeu? Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim disse o Eterno: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para provocarem a minha ira, por todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, a ira do Eterno estava sobre eles. E o Eterno disse: não se apagará, eu vou acabar com tudo.
Oxê, mas essa não era uma época boa de Josias? Era, mas o Eterno continuou. Eu vou acabar com tudo. Depois eles foram levados para o cativeiro, né? Versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Eterno, assim dizei, assim disse o Eterno, Deus de Israel, concernente às palavras que eu viste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Eterno, quando ouviste o que falei contra este lugar, aonde? Na Torá. E contra os seus moradores, que serão a desolação e maldição, capítulo 26, 27 e 28 da Torá. Está lá escrito. E rasgaste as suas roupas e choraste perante mim, também eu te ouvi. Então, depois que ele ouviu a leitura da Torá, ele rasgou as vestes, chorou, clamou, suplicou, fez e aconteceu. Então, o que é que ele tinha em mãos se não era a Torá? Portanto, eis que eu te reunirei aos teus pais e serás sepultado em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. E trouxeram a resposta ao rei. Por que eu não faço vídeos em Shemote, Vaikra, Bamidbar? Porque não é Torá. Sinto decepcionar muitos, uma multidão de pessoas. Não é Torá. Se quiserem criticar, eu sei muito bem quem vai criticar. Critique aí nos comentários. Para mim, não é Torá. Quando aconteceu da Torá ser posta no templo, passou-se um período muito grande, tanto que eles não reconheceram. Durante esse período, alguns líderes, e sempre tem um ou outro que vai recuperar a Torá, ou vai tentar relembrar. E aí começaram a escrever aquilo que eles lembravam. Então você vai ver em Êxodo, Levítico e Números, coisas que vão bater com a Torá. Só que também eu tenho que mostrar para vocês o que é a Torá. Não, mas tudo bem. Vai bater com a Torá. E tem coisas que não vai bater com a Torá. Não vai bater. Por quê? Porque quando você tenta relembrar as coisas, você vai acertar em alguns aspectos e vai errar em outros. Por isso que algumas pessoas dizem que a Torá tem contradição. Porque não é a contradição, é porque Êxodo, Levítico e Número não é da época de Moshe. É desta época aqui, um pouquinho antes de Josias. Josias vai encontrar a Torá. É um livro. Para dizer a verdade, são 15 páginas, frente e verso. Então dá 30 páginas, né? Frente e verso. Só isso. Entendeu? Por isso que tem muita contradição, muita coisa que não faz sentido em Êxodo, Levítico e Número. Entendeu? É Moshe falando em um dos livros que para se afastar do sangue, que o sangue é impuro, que o sangue falando toda coisa, e no outro livro o Moshe está aspergindo sangue sobre o povo. Ô meu velho, acorde. Claro que isso não é tolerante. Moshe jamais aspergiria sangue sobre o povo. Jamais ele faria isso. São acréscimos, são coisas que surgiram e tradições também terríveis que surgiram nessa época. Nem mesmo Devarim todo é Torá, nem mesmo. A Torá não surge com Moshe, muita gente tem essa psicose que a Torá surgiu com Moshe. O que foi feito ali na época de Moshe foi um memorial. Isso era um costume. Desde muito tempo se faz memorial. Teve um acordo lá com Jacó e Labão, e eles fizeram um memorial. Teve lá mais adiante, Ebenezer, até aqui nos ajudou, o Eterno, tá lá, até aqui nos ajudou, né? Está lá, mais adiante ainda vai acontecer outros memoriais. Ali foi um acordo com o Eterno, vamos dizer assim, e com o povo que saiu com Moshe. Então foi feito um memorial. Essa questão de memorial é um hábito da cultura, era uma cultura da época. Isso perdurou durante muito tempo. Até hoje temos alguns costumes desse tipo, de fazer memorial. Eu, cada vez que bato uma meta, eu faço um memorial. Do meu jeito, mais fácil. Entendeu? Então, o que aconteceu no Monte Sinai, ali, as pedras, foi um memorial. A Torá já existia desde o Egito. Entendeu? Eu vou fazer outro... Vou trazer um vídeo especial sobre a Torá. Não sei como é que eu vou começar. Por exemplo, tem um vídeo que eu quero colocar para vocês,
Mas as informações são muitas, então o vídeo está muito longo, eu vou ter que enxugar um pouco para caber no formato do vídeo. Então eu demoro de fazer por causa disso, tem assuntos que inchou. Tem muita coisa. Eu estou fazendo um vídeo sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Vocês repararam que eu fiz um vídeo sobre isso e disse que ia fazer o próximo. Está praticamente pronto, mas está muito inchado. Então eu não sei como é que eu vou colocar isso. Então existe esse problema. Então eu não faço vídeos nesses livros, porque eu não considero como Torá. Agora, já que foi feito nesse período e eles acertarem algumas coisas e errarem outras, quando chegou na Idade Média, as pessoas juntaram, porque tem a ver com a Torá. Tem leis que estão lá e que estão aqui também. Então, como tem a ver, na Idade Média, juntaram todos como se fosse Torá, e isso vem de lá até cá, como se fosse Torá. Torá é um livro pequeno, tá? Pequeno, basicamente, ele tinha 42 leis, mas como a Torá é um livro cultural, não é um livro religioso, tipo assim, tem 42 leis, tá, lá no Egito. Mas o rei do Egito podia casar com irmãs. Você sabe por quê? Bom, eu posso fazer um vídeo também sobre isso. Mas depois que o povo saiu, tivemos algumas mudanças, porque agora foi dito ali, você não pode ver a nudez de sua irmã. Então, por quê? Porque ele está saindo de um centro onde acontece uma coisa e está indo para outro lugar onde acontece outra. Então, a cultura vai mudar um pouco. Então, a Torá vai mudar também. Depois de Moshe, não há mais mudança, porque a Constituição ficou completa. Mas a Torá não começa com Moshe, começa lá do Egito. E o Breshit, por que eu não falei Breshit? O Breshit é o livro da história da origem das nações. Então, as nações tinham, na Suméria tinha Breshit, na Babilônia tinha Breshit, na Síria tinha Breshit, no Egito tinha vários Breshits. Para quem não sabe, no Egito tinha vários brechits. Praticamente em cada cidade tinha um brechit diferente. O que é que nos garante que esse brechit nosso é o verdadeiro? Vou fazer um vídeo também sobre isso. Mas vamos lá. Então, o brechit é isso. Então, já existia o brechit. Ok. E já existia a Torá. A Torá sempre existiu. Sempre existiu. As primeiras instruções eram as leis, as regras. Então, normal. Mas eu não faço vídeos nesses livros, tá? Não estou aqui criticando ninguém, não citei nome de ninguém, não citei grupo, não citei nada. Apenas é o meu posicionamento relativo a esses livros. Para mim, Torá é só Devarim e não é o livro todo. Não é o livro todo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Provavelmente hoje eu vou fazer exame de vistas. Então eu vou ficar um período sem fazer vídeos. Provavelmente. Deuteronômio, Devarim, capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moshe falou a todo Israel no deserto, além do Jordão, na planície de frente do Yam Suf, que foi traduzido no Mar Vermelho, entre Paran e Tófila, Lavane, Hatzerote e Zahav, distância de 11 dias de Horeb até Kadesh Barnea, pelo caminho do Monte Seir. O que você acha? Que isso aqui são palavras de Moshe? Não. Se fosse palavra de Moshe, estava escrito assim: estas são as palavras que eu falei a todo Israel. Estas são as palavras que Moshe falou. Então, eu estou escrevendo dizendo, essas foram as palavras que Moshe falou. Então, eu não sou Moshe. Eu estou dizendo que Moshe falou. Moshe é ele. Que Moshe falou. Então, quem é Moshe? Ele. Ele falou ao povo. Então, quem é que está escrevendo? Josias não fez a reforma? Então, ele vai pegar a Torá e vai colocar isso aqui. São as referências da Torá, isso aqui. Porque já tinha muito tempo o povo se afastado. A Torá estava presa no templo durante muito tempo. Então, as pessoas não sabiam nem até onde ia a Torá e até onde ia os acréscimos, até onde ia. Então, Josias colocou as referências. Então, quem estuda Devarim sabe que não é todo o livro que é feito, não. Por quê? Porque temos cópias. Temos, entre aspas, cópias de escritos antigos que não tem essas introduções. Não tem essas introduções. São várias introduções espalhadas no livro. E também não temos nenhuma cópia de Êxodo, Levítico e Número
que datem da época de Moshe. Não tem, não existe. Todas as cópias que são encontradas datam da época exatamente entre Uzias e Josias, nesse período, provando que esses livros foram feitos neste período, não é do período de Moshe. Tem coisas como, eu não sei se na sua tradução terá assim, mas por exemplo, por isso que algumas classes criticam bastante, aí você vai entender por quê. Tem textos assim, eles construíram a cidade de Pi-Ramsés. Aí você vai estudar na história se existia a cidade de Pi-Ramsés na época de Moshe. Não, não existia. Porque esse nome foi dado depois. Então quem está escrevendo numa época em que aquela cidade agora chama-se Pi-Ramsés. Exemplo, terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Então eu vou escrever agora dizendo Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, não descobriu o Brasil. Porque não se chamava Brasil. Então eu estou escrevendo numa época em que essa terra chama-se Brasil. Percebeu? Mas se você pegar uma carta antiga, o nome não é Brasil. Eles não sabiam o nome. Mesma coisa. Então aquela cidade lá, era chamada, vamos botar o nome assim, Avariz. Aí depois mudou o nome. Vocês não sabem que muda o nome com o tempo? Então você vai encontrar em Êxodo, Levítico e Número referências de cidades e de épocas, de personagens que quem está escrevendo está lá na frente tentando lembrar e tal, e está usando os termos do cotidiano. É a mesma coisa de usar datações. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre calendário. Então você vai ver lá no mês de Adar. É porque quem está escrevendo no mês de Adar é porque está escrevendo lá adiante, onde o calendário, o determinado mês, tinha esse nome. Na época de Moshe não tinha nome. Então essas coisas mostram que esses livros foram escritos muito depois da época de Moshe. Por isso eu não considero Torá, tá certo? São livros que eu posso usar como referência, como usei aqui no vídeo sobre tatuagem, porque só fala ali. Eu posso usar como referência, eu posso usar, é um livro histórico igual ao restante do Taná. É um livro que você tem alguns dados interessantes, geográficos, históricos, tem para você saber o que foi acrescentado entre a época de Moshe e a época de Josias, aquele período, o que foi que aconteceu, ok, mas não é Torá, tá certo? Então, tá dado o recado aí, que vinham as críticas, não tem jeito, porque eu faço um vídeo sobre camisa, alguém vai criticar, porque eu falei alguma coisa que não vai bater com aquela pessoa. Faço um vídeo sobre óculos, alguém vai criticar, porque não vai bater com o que a pessoa pensa sobre óculos. É assim que funciona. Então pode colocar aí, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, faça o seu comentário, pode criticar, pode dizer não, você não sabe de nada, tal, não, mas foi assim, tal. Pode trazer dados científicos também, dados arqueológicos, se você tiver algum, fique à vontade, tá? O canal não é meu, o canal é seu, eu apenas o apresento. Tá bom? Joia! Compartilhe para que outras pessoas participem de um possível debate. E nos veremos no próximo vídeo. Se quiser fazer um estudo de Bereshit gratuito, capítulo 1, versículo por versículo, gratuito, clica no link que vai aparecer abaixo e vai lá pro meu grupo no Telegram. Tá bom? Valeu, shalom!